Boa tarde a todos. Que convívio gostoso nosso, não é? Um grupo pequeno, mas interessado e em torno dos acontecimentos da vida de Jesus. É muito agradável mesmo. O tema de hoje da nossa aula vai se estender por alguns dias finais da vida de Jesus. A entrada triunfal em Jerusalém, os últimos dias de ensino no templo e o pacto da traição. Faltavam 5 dias para a Páscoa. Nós vamos começar estes acontecimentos no domingo, primeiro dia da semana, e vão se estender até a quarta-feira. Havia uma grande expectativa no ar, porque Jesus estava agora em Betânia. Betânia ficava a apenas uns 2 quilômetros de Jerusalém. Era a Páscoa e Jesus estava chegando a Jerusalém. O povo estava numa expectativa enorme. O povo que eu digo eram os discípulos de Jesus, os seus discípulos e apóstolos mais chegados, mas também uma pequena multidão, porque Lázaro fora ressuscitado. Jesus o retirado do estado letárgico. E aquele fato repercutiu demais nas pessoas. Então havia ali um grupo muito interessado, porque em Betânia era a casa de Lázaro também. E Lázaro era o homem que ressurgiu, que voltou da morte, que Jesus fez voltar da morte. Então havia uma grande expectativa, porque se Jesus estava se dirigindo a Jerusalém, a cidade santa, o povo achava que depois daquele fenômeno extraordinário, ele certamente ia manifestar o reino de Deus imediatamente. Eles estavam nessa expectativa. Ainda mais que naquela manhã de domingo, Jesus saiu de Betânia e realmente tomou a direção de Jerusalém. Mais do que nunca, a multidão e os discípulos devem ter pensado, ele vai lá para instaurar o reino. Mas Jesus mesmo não tinha falado nada. Não, Jesus não tinha anunciado nada em especial. Betânia ficava a sudoeste de Jerusalém. Era na encosta oriental do Monte das Oliveiras. Dali de Betânia tinha uma subida até chegar bem no alto do monte. Lá passava a estrada. E aí depois sim descia a encosta que levava a Jerusalém. Nesse caminho, quando eles já haviam alcançado a estrada lá no cimo do monte e passavam frente a Betfagé, Jesus deu uma ordem a 2 dos seus discípulos. Ide à aldeia que está adiante de vós, e logo encontrareis presa uma jumenta e um jumentinho com ela. Desatai-a e trazei-os para mim. Se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhes que é o Senhor quem precisa deles, mas logo os mandará de volta. É interessante, não é? Jesus sabe a distância que está lá a jumenta amarrada com o seu jumentinho. É uma clarividência, não é? Ele vê a distância. Agora, ele manda dizer que o Senhor precisa deles. Talvez que aquele homem, o proprietário dos animais, fosse simpatizante ou discípulo de Jesus, porque eles é que chamavam Jesus de o Senhor. E ele manda dizer, o Senhor precisa deles, não é? Um fenômeno interessante que Jesus produz nesse momento com a sua clarividência. E nós temos aqui uma afirmativa do evangelista que narra esse acontecimento, que Jesus estava dando cumprimento a uma profecia. Volta e meia, Jesus procura cumprir as profecias que falavam do Messias, para que não ficasse dúvida de que ele era o Messias enviado por Deus, não é? Então havia esta profecia que era de Zacarias. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Filha de Sião é justamente Jerusalém.
exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, humilde, manso e assentado sobre um jumentinho, cria de jumenta. Como foram assim meticulosos, não é? Os atos de Jesus, procurando cumprir certas profecias. Os discípulos não lembraram na hora dessa profecia, mais tarde sim, examinando, relembrando os fatos, eles lembraram da profecia. Agora vejam bem, Jesus tinha dito que ele ia entrar na cidade montado numa jumenta, num jumentinho. É porque dizem que não foi na jumenta que ele montou, mas sim no jumentinho, não é? Se ele entra montado num animal, ora, isso eles não tinham com frequência. Eles não usavam os animais assim com frequência. Para entrar montado numa cidade, significaria que ele vem com autoridade, que ele é uma personalidade. Então, naturalmente, os discípulos pensaram, agora ele vai entrar como rei. Agora ele vai mostrar que ele é um rei, né? Eles pensavam no poder material, esqueciam o poder espiritual. Então, quando trouxeram os animais, os discípulos cobriram o jumentinho com os seus mantos. Isso era um sinal de deferência para a pessoa que montaria o animal. É um sinal de respeito e homenagem. E Jesus acabou assentando no jumentinho. Interessante que no nosso livro Jesus, o Cristo, quando pedimos um desenho para a capa, o pessoal colocou Jesus escarranchado em cima do jumentinho. Não, ele geralmente é desenhado, é pintado, sentado de lado na montaria, não é? Esse, então, pequeno detalhe que às vezes interessa para a gente saber. Né? Os discípulos e a multidão, cheios de esperança e alegria, começaram a estender seus mantos. E se não tinham mantos, eles cortavam algum ramo de árvore, não é? Para forrar o caminho por onde Jesus ia passar. Além daquela pequena multidão, os discípulos, vinham também muitos peregrinos que estavam se dirigindo a Jerusalém e usavam aquela estrada também. Possivelmente foram se juntando a esse acompanhamento. A notícia de que Jesus estava seguindo a caminho de Jerusalém chegou na frente dele. Porque alguém chegou lá na frente, ele ia devagarinho, não é? Alguém foi correndo avisar. E muitas pessoas lá da cidade de Jerusalém também já sabiam da ressurreição de Lázaro. O fato foi muito momentoso, foi muito comentado. Não ficou simplesmente em Betânia, mas a notícia havia se alastrado. Então, na cidade, aqueles que sabiam que Jesus estava chegando, também tomaram de ramos de árvores, de palmeiras, e se prepararam para receber Jesus à sua entrada, aclamando-o. Formou-se assim um grande cortejo. Alguns que estavam lá aguardando à frente dele e outros que vinham atrás, acompanhando Jesus. Em meio a louvores como estes, Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel, Hosana nas maiores alturas. Que louvores, não é? Que aclamação, foi realmente apoteótico, saía do próprio povo, foi espontâneo, não foi comandado. Mas pelo modo como eles saudavam a Jesus, era evidente que eles estavam reconhecendo em Jesus o Messias. Mas no meio do povo, das pessoas, havia os fariseus, aqueles que eram muito ciosos da lei, dos detalhes todos da lei. Eles não gostaram daquela aclamação, acharam que era indevida, eles não reconheciam Jesus como Messias. Então disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas era chegada a hora do testemunho para Jesus. Ele se ocultara, ele evitava se apresentar assim, mas eram as últimas oportunidades, ele sabia que em breve seria sacrificado.
Então a hora agora era de realmente se afirmar, não é? As pessoas precisavam saber que ele era o Messias, para se definirem se o aceitavam ou não. As pessoas precisavam dessa oportunidade, dessa afirmação de Jesus. Então Jesus não atendeu a eles que dizia, repreende os teus discípulos. Ele respondeu, eu vos digo que se estes calarem, as próprias pedras clamarão. Realmente é um simbolismo, uma figura muito bonita, não é? Se as pessoas se calassem, as pedras falariam. Mas há aí também um entendimento que pedras simbolizavam marcos de manifestações espirituais. Por isso, quando Jesus viu Pedro, e Pedro era um médium, e o médium assinala as manifestações espirituais, Jesus disse, tu és pedra. Jesus o chamou de pedra, de marco que assinala manifestações espirituais. Eles usavam isto. Quando alguma coisa especial acontecia espiritual, naquele sonho que Jacó teve daquela escada pela qual desciam e subiam os mensageiros do Senhor, quando ele acordou daquela visão, ele colocou uma pedra para marcar o lugar. Então eles costumavam assinalar com pedras manifestações espirituais. Então aqui a gente pode ter um duplo sentido na resposta de Jesus. Eu vos digo que se estes calarem, os humanos, os encarnados, as próprias pedras clamarão. Haveria manifestações espirituais. Os fariseus, vendo que não conseguiam conter a multidão, nem demover a Jesus, comentavam entre si, vede que nada aproveitais? Eis que aí vai o mundo após ele. E realmente, a multidão seguia com Jesus, não é? Mas quando ia começar a descida do monte, de lá se avistava Jerusalém, a cidade. E Jesus chorou sobre Jerusalém. Olha o sentimento, não é? Chorou sobre Jerusalém dizendo o quê? Se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devido à paz. Mas agora isto está oculto aos teus olhos. Sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão e aos teus filhos dentro de ti não deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Jesus lamentou Jerusalém. É isso que significa, Jesus chorou sobre Jerusalém, ele lamentou, não é? Naturalmente não era a cidade representava as pessoas, a população, né, de Jerusalém. Eles não tinham entendido a bênção que lhes fora concedida com a presença de Jesus, não é? Com o missionário. Mas mostra esta passagem que Jesus não se iludia com o aparente triunfo do momento, porque ele está no meio das aclamações, dos louvores, mas ele está sabendo, não é? Que ele vai ser sacrificado, que ele está sendo rejeitado por parte do sacerdócio e do sinédrio. E ele lamenta que hajam perdido a oportunidade, não aceitarem a sua mensagem de paz e de amor. Jesus está anunciando que vem uma consequência para eles. Seria como um castigo divino? Não é essa a ideia de castigo divino, mas é que os nossos atos têm suas consequências. Atos bons, consequências boas. Atos maus, consequências infelizes. E é isso que iria acontecer com aquela população que não o acolheu. Nós dizemos, mas como não acolheu? Se houve uma multidão que foi ao seu encontro. Foi uma parcela, né, da população. Mas todos os outros depois clamaram, crucifica-o, não é? Então, a maioria da população, principalmente os responsáveis, os dirigentes daquele povo, não é? Queriam rejeitar Jesus. E haveria consequências para eles, porque eles perderiam o poder. Tão ansiosos do poder, tão querendo dominar, e eles acabariam perdendo a própria cidade.
no ano 70 depois de Cristo, se deu a invasão, o cerco, o sítio da cidade, o incêndio da cidade e a invasão. E eles foram dispersados pelo mundo, não é? Então nós vemos aí o lamento de Jesus sobre Jerusalém. Ele não estava falando mal de Jerusalém ou lançando uma maldição sobre Jerusalém. Ele estava lamentando que eles não tivessem aceitado a oportunidade. Quando o cortejo triunfal entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. Alguns ainda não sabiam o que era aquilo, por que tanta gente, e perguntavam: quem é este? E a multidão que acompanhava Jesus, que sabia por quê, não é? Clamava: é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Repararam como eles consideravam Jesus um profeta. Profeta é intermediário, é mensageiro do Senhor, não é? Assim que o povo via Jesus. Não via como Deus, não. Via como um mensageiro do Senhor. Jesus então entrou na cidade e dirigiu-se ao templo. Aí, segundo Mateus, Marcos e Lucas, vai acontecer a expulsão dos vendilhões do templo. Mas João Evangelista tinha colocado essa expulsão dos vendilhões no começo da tarefa de Jesus. O que nós podemos pensar a respeito? Aqueles estudiosos acharam assim, para conciliar, foram duas expulsões. Uma ao começo e uma no final da sua tarefa, não é? A verdade é que houve uma vez em que Jesus fez a expulsão dos vendilhões do templo, que nós já examinamos em aula anterior, não é? Os sacerdotes e escribas, diante daquele modo de Jesus, aquela expulsão dos vendilhões, aquela atitude enérgica que ele tomou, os sacerdotes queriam realmente eliminar Jesus. Este homem está causando muitos problemas, mas eles não podiam fazer isso porque eles tinham medo da reação do povo, porque o povo estava ao lado de Jesus, admirava a sua pregação e os seus feitos. No templo, Jesus curou vários cegos e coxos. Os principais dos sacerdotes e os escribas viram essas maravilhas que Jesus estava fazendo. E escutaram as crianças clamando: Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi, porque segundo eles entendiam, o Messias seria descendente de Davi. Então, quando falavam Hosana ao filho de Davi, estavam, de certa forma, afirmando que ele era o Messias esperado. E os principais sacerdotes e os escribas não gostaram dessa afirmativa na boca das crianças, não é? E perguntaram para Jesus: ouves o que estão dizendo? Respondeu Jesus que sim. Mas comentou o mestre: nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor? Ele está aludindo a um salmo de Davi, no qual se falava que Deus coloca a verdade na boca das criancinhas, na boca dos pequeninos. Então, se os pequeninos estavam clamando Jesus, Hosana ao filho de Davi, naturalmente era mensagem divina, através da boca das crianças, não é? Ao anoitecer daquele dia, Jesus voltou com os seus apóstolos para Betânia, que já vimos que era bem perto, e lá passou a noite. Então ele não ficava à noite na cidade. Ele se recolheu nessa noite lá em Betânia. No dia seguinte de manhã, ao sair de Betânia, Jesus sentiu fome. Este é um episódio também às vezes controvertido. Vendo ao longe uma figueira que tinha folhas, foi procurar frutos nela. E aí nós precisamos do concurso dos estudiosos, não é? Eles nos esclarecem que a figueira, quando ela está cheia de folhas, ela está anunciando que ela tem frutos. Porque primeiro vem as folhas e aí os frutos por baixo, protegidos, não é? Então, se a figueira estava cheia de folhas, estava dizendo: eu tenho frutos. Mas quando Jesus chegou perto da figueira, nada encontrou senão folhas.
porque não era tempo de figos. Não era, mas aquela figueira estava cheia de folhas, embora não fosse tempo ainda, não é? E Jesus teria dito: nunca mais, para sempre, alguém coma fruto de ti. E em consequência, a figueira teria secado. Nós examinamos essas histórias das figueiras, que não é só essa, né? Tem mais outras, todas elas com muito simbolismo. E algumas pessoas pensam que foi um fato real, que Jesus secou a figueira, amaldiçoou a figueira e secou-a. O mestre, não é? Do amor, da compreensão, do respeito às leis divinas, iria matar uma planta para dar um ensinamento a alguém? De modo algum, não é? Ele tinha capacidade para ensinar sem prejudicar a nada nem a ninguém. Então a gente pode ver que isso foi uma parábola. É como o episódio da tentação. Muita gente pensa que foi verdadeiro. E é como se fosse uma parábola. Né? Vejamos essa parábola da figueira estéril. A nação judaica é representada por essa figueira. Não é uma planta. É a nação judaica. Como é que eles eram? Eles alardeavam: nós somos o povo eleito de Deus. Nós somos o povo, não é? Que Deus ama. Somos nós, os preferidos de Deus. Era assim que eles se sentiam. Eles alardeavam ter muita espiritualidade. Nós temos as leis de Deus. Nós cumprimos as leis de Deus. Os outros povos não. Nós estamos com a verdade. Era assim que eles eram. Mas quando Jesus chegou, o mensageiro do Senhor, para colher os frutos de tanta espiritualidade, Jesus não encontrou frutos de bondade, de compreensão, de apoio. Ele não encontrou nada. A nação judaica alardeava espiritualidade, capacidade espiritual, mas Jesus não encontrou nenhum resultado prático, não é? Em consequência, aquele povo iria perder a liderança religiosa, porque eles poderiam ter tido, não é? Eles estavam com uma mensagem espiritual que iria ser ampliada com a mensagem de Jesus. Então, provavelmente, no mundo, eles representariam a verdade, o amor, a mensagem divina, mas tal não se deu, tal não pôde se realizar, porque eles perderam a oportunidade, não é? E aquela nação, os israelitas, perdendo a liderança religiosa, ficaram inexpressivos em relação ao campo espiritual. Eles conservam sua religião, muito fundamentada em Moisés, nos antigos escritos, não aceitaram Jesus e ficaram um grupinho, mas não expressam a realidade do pensamento religioso na humanidade. Jesus iria dizer certa ocasião: o reino de Deus vos será tirado e dado a outro povo que produza frutos. Em outra oportunidade ele vai falar isso, quando ele fala dos lavradores maus, não é? Até eles entenderam a parábola e até disseram: Senhor, que isso não aconteça. Mas como não acontecer se eles estavam agindo dessa maneira, não é? Jesus ensinava no templo nesses últimos dias. Ele está aproveitando todas as oportunidades até o fim. Ele trabalhou, ele semeou a mensagem. Então todos os dias ele ensinava no templo, mas à noite ele saindo, ia pousar no monte chamado das Oliveiras. Era justamente aquela encosta do monte, havia lugar, não é? Ele voltava para lá, se ocultando dos seus adversários. O povo todo madrugava, levantava cedinho para ir ter com Jesus no templo e ouvi-lo. Então Jesus estava conseguindo bastante ouvintes, não é? Para esse finalzinho da sua tarefa. E nessa ocasião, surgiram também uns gregos que queriam ver a Jesus. No Evangelho não disse esses gregos vieram de longe, porque havia também estrangeiros que moravam na Palestina. Então eles poderiam morar em Jerusalém ou vir de outras cidades por perto. A verdade é que eram gregos, não eram israelitas, mas estavam interessados em conhecer Jesus. O renome era tanto, não é? Narra João
que Filipe e André comunicaram a Jesus que esses gregos que tinham ido lá para a festa da Páscoa pediam para vê-lo. Mas Jesus vai responder de um modo enigmático. Ele começa a falar algumas coisas que nós então ficamos deduzindo. Eu acho que ele sabia que em breve ele estaria crucificado, ele estaria exposto a muita gente, a muitos olhares, não é? Ele responde assim, que chegou a hora dele ser glorificado. Reparem, é muito importante isto. Jesus achava que ia ser glorificado. E quando ele está depois no Gólgota, está na cruz, o pessoal diz que ele falou, meu Deus, como me desamparaste. Mas ele estava dizendo, como me glorificaste. Nós vamos ver numa próxima aula, mas convém que a gente anote que ele já estava falando que ia ser glorificado. É preciso morrer para dar fruto. Ele sabia. Ele ia desencarnar, mas era para produzir depois a lição do ressurgimento espiritual. Ele disse que o grão de trigo que caísse na terra, se não morresse, não daria fruto. Mas quando ele morre, ele produz muito fruto. Tem que haver transformações, modificações, não é? Ele diz ainda mais, que ele veio para essa hora. Então não é o caso de pedir para ser salvo. Como ele disse a Pedro, ele poderia ter mais de 12 legiões de anjos em seu favor. Mas não é o caso. Não é o caso de pedir essa ajuda e libertação, porque ele veio com essa programação, uma tarefa. E quando ele pede, Pai, glorifica o teu nome. Repararam a palavra glorifica? Uma voz, que naturalmente foi um efeito físico, uma voz surgiu, ouviu-se, dizendo que já o tinha glorificado e novamente o glorificaria. Então a gente vê que a palavra de glória espiritual está aparecendo com frequência. Jesus diz mais, que quando ele for levantado da terra, é interessante isso. Será que ele está aludindo ao fato de que ele vai ser colocado numa cruz? Ponto elevado em que todos podem observar? Pode ser, não é? Será que significa também que ele vai ressurgir espiritualmente? Vai ser levantado da terra? Não ficará sepultado, né, como o seu corpo? Então ele diz, quando for levantado da terra, ele vai atrair todos a si. Ele sabia que isto repercutiria muito na multidão. Até hoje, nós cristãos, nós temos assim a segurança da mensagem de Jesus, porque ele ressurgiu. Não foi simplesmente porque ele foi levantado na cruz, mas porque ele ressurgiu. Não é? Ele não ficou preso à terra, e isso mostra a nossa imortalidade também. Mas alguns cristãos dão muita importância a que ele foi levantado na cruz e sofreu por nós, né? Derramou seu sangue para nos salvar, não é? Alguns pensam assim. O povo lhe disse nessa ocasião, olha como o povo conversava com Jesus, não é? Eles tinham expressões, aquela expansão natural da alma. Vejam o que eles comentaram. Nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. Eles pensavam assim, que o Messias ia ficar para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Nós já vimos num estudo, não é? Porque Jesus, quando falava de si mesmo, falava o Filho do Homem. A gente notou que no Velho Testamento, quando os Espíritos falam às pessoas, eles dizem, e tu, Filho do Homem? Significa você que é da humanidade, você que é humano, da humanidade terrena. Então Jesus, quando falava de si mesmo, em vez de dizer eu, que é deselegante também, não é? Jesus dizia, o Filho do Homem não tem uma pedra onde reclinar a cabeça. Ele falava de si mesmo, mas não dizia eu. Ele dizia o Filho do Homem, este ser humano, né? E eles não tinham entendido, nem todo mundo entendia. Hoje nós sabemos, mas nem todo mundo entendia, porque Jesus se referia a si mesmo falando o Filho do Homem.
Como ele falou que o Filho do Homem seria levantado, então o pessoal diz assim, quem é ele? Quem será levantado? Era o próprio Jesus, não é? Jesus não responde diretamente também ao povo porque havia adversários de toda parte escutando, observando, esperando uma deixa, que significava para eles falar contra Roma ou falar contra as leis de Moisés. Então Jesus não tinha muita liberdade, ele estava agora sob grande pressão e ele toma muito cuidado, não é? Mas Jesus disse, ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. A gente nota aí o empenho amoroso do Mestre, não é? Que alguns ainda se firmassem, que não duvidassem, que pudessem aceitá-lo como o mensageiro do Senhor, não é? Ainda hoje, eu acho que esse convite de Jesus fica para nós, não é? Para andarmos na luz. Porque se a gente andar nas trevas, a gente não sabe para onde vai, fica desorientado. Quantos problemas podemos causar, não é? Então temos que andar na luz do Mestre, nos seus ensinos. Se nós procurarmos nos aproximar dos ensinos de Jesus, erraremos menos e acertaremos mais, não é? Depois de dizer estas coisas, Jesus se retirou, ocultando-se daquelas pessoas que estavam ali querendo fazer tantas perguntas. No dia seguinte, Jesus chega ao templo. Sacerdotes, escribas e anciãos pedem-lhe explicação sobre o quê? Sobre a expulsão dos vendilhões do templo. Com que autoridade fazes estas coisas? Quem te deu tal autoridade? E Jesus responde a isso, responde com outra pergunta. Diz Jesus, o batismo de João é do céu ou dos homens? Se vocês me responderem isso, eu também respondo. Com que autoridade eu faço estas coisas? Agora ficaram pensando, aqueles sacerdotes, aqueles escribas e anciãos, confabularam entre si, o que é que eles vão responder? Se o batismo de João é do céu ou é dos homens? Se eles disserem, é dos homens, é coisa da terra, é coisa dos humanos, e o povo vai aceitar? Não! O povo tinha João Batista como um profeta do Senhor, o povo se revoltaria. Mas se eles dissessem, é do céu, o batismo de João é do céu, vem do alto. Ele diria, por que vocês não o aceitaram? Por que vocês não o seguiram? Então, eles estavam sem possibilidade. Não podiam responder nem de um jeito nem de outro. Então, saíram pela tangente. Não sabemos. Não sabiam, hein? Não sabemos. E Jesus então disse, também eu não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Em seguida, Jesus conta as parábolas dos 2 filhos, dos lavradores maus. Por que ele está contando essas parábolas? Esses adversários vão entender muito bem. Os sacerdotes, escribas, anciãos, eles não estão fazendo a vontade de Deus. Eles não estão cumprindo, não. São lavradores maus. Eles compreendem que Jesus falou sobre eles, mas eles não podem prender Jesus porque eles temem a reação do povo. Jesus ainda conta a parábola das bodas. E aí então, do lado adversário, surgem uns fariseus, não eles pessoalmente, eles mandaram os seus discípulos com os herodianos. Quem são os herodianos? Eram um partido político daqueles que estavam ligados à família de Herodes, o tetrarca, não é? Da Galileia. Eram ligados também aos romanos. Então tinha aí alguma conotação política de importância. Vieram esses discípulos dos fariseus com os herodianos e queriam experimentar Jesus, apanhá-lo em alguma falta. E trouxeram uma pergunta: se é lícito pagar o tributo a César.
perguntinha simples, simples. Se Jesus disser, sim, tem de pagar o tributo a César, o povo ia reclamar. Eles achavam horroroso ter que pagar tributo a um outro povo. Eles eram o povo de Deus, o povo eleito. Então teria revolta popular. E se Jesus dissesse, não é para pagar tributo a César, eles iriam acusar Jesus perante os romanos. Ele está incitando revolução, que o povo não pague os tributos. Então era realmente uma situação delicada. Mas Jesus, com sua sabedoria, pede para ver uma moeda do tributo. Com que se paga o tributo? E trouxeram a moeda. E tinha a efígie de César. Ele disse, de quem é esta efígie? De César. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Respondeu perfeitamente e não se complicou, não é? Há um outro episódio também que se passa nessa ocasião com os saduceus. Saduceus eram uma das seitas que havia entre os israelitas. Eles não acreditavam em ressurgimento espiritual, que a vida continua. Não, morreu, acabou. Era assim que eles pensavam. E como não acreditavam na ressurreição, eles testaram Jesus com uma pergunta. Contaram uma história fictícia. Uma mulher casada, mas o marido morreu. E não deixou filhos, ela não teve filhos com ele. Então, segundo a lei, ela tinha direito de pleitear casar com o irmão. Ela casou com outro irmão, mas ele também morreu e não deixou filhos. E assim, 7 irmãos, ela foi mulher de 7 irmãos. No final, morreu ela também. Aí perguntavam os saduceus a Jesus, de qual dos 7 ela vai ser esposa? Se existe ressurreição? Se ressurge, se continua vivendo? Ela tem 7 homens do lado de lá e ela é só uma mulher. De qual dos 7 ela vai ser esposa? Eles pensavam que com isso Jesus não teria saída. Mas Jesus respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras, porque no céu eles são como os anjos, que não se casam e nem se dão em casamento. Nós temos os vínculos materiais, corporais, aqui na terra. Mas espiritualmente só permanecem os laços do amor, do sentimento ou do ódio, não é? Então não tinha a ver, a condição humana não perdura no plano espiritual. Jesus explica isso verdadeiramente, não é? Respondendo aos saduceus. O que mais que ainda aconteceu nesses últimos dias de Jesus? Os fariseus, sabendo que ele tapara a boca aos saduceus, respondendo assim, né? Jesus tapou a boca dos saduceus. Então mandaram um doutor da lei dos fariseus, um escriba, experimentar Jesus com aquela pergunta, qual o grande mandamento na lei? Eram muitos mandamentos. Se a gente lê a Bíblia, o Velho Testamento, a gente começa a ver as normas que eles tinham de seguir. Mas em tudo tinha preceitos para todos os momentos da vida, para todas as situações. Isto faz assim, se tiver isso, purifica com tal cerimônia. Era muitos mandamentos. Por isso que o povo precisava dos escribas para perguntar, está certo ou está errado? Como é que eu faço? O povo sozinho não conseguia entender. Era um emaranhado de preceitos, de mandamentos, não é? Então eles enviaram, os fariseus enviaram um seu doutor da lei, porque a gente sabe que fariseus eram uma seita. Entre eles havia uns que eram tão estudados, tão experientes, que eram chamados de doutores da lei. Se há um doutor da lei, ele era fariseu. Mas nem todo fariseu era doutor da lei. É isso que a gente aprende, é bonito isso, né? Porque havia os fariseus estudiosos da lei de Moisés, mas entre eles, aqueles que eram mais entendidos, eram chamados de doutor da lei. Então, os fariseus mandaram um doutor da lei para experimentar Jesus. Qual será agora o teste? Qual o grande mandamento da lei? Jesus responde, amar a Deus é o próximo, não é? É o resumo de toda a lei. Pronto. Simplifica isso.
Se aquilo que você está fazendo está de acordo com a lei de Deus e faz o amor ao próximo, então está certo. Se não for assim, está errado, não é? Outro episódio também interessante nesses últimos dias de Jesus é quando ele mesmo toma a iniciativa e faz uma pergunta aos doutores da lei. Jesus pergunta: de quem o Cristo é filho? O Messias. De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi, porque para eles nasceria da casa de Davi, seria descendente de Davi. Então o Messias é filho do Davi. Mas Jesus diz assim: como é que Davi em espírito o chama de Senhor? Se chama de Senhor, como é seu filho? Jesus colocou-nos em choque, não é? Era tão simples. É porque espiritualmente Jesus é muito mais autoridade do que Davi, não é? Na carne, Davi nasceu primeiro e Jesus viria a nascer descendente de Davi, no corpo, mas espiritualmente Jesus era superior a ele. E Davi, em espírito, enxergando Jesus, o chama de Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus! E agora Jesus vai, uma vez que ele estava sendo testado por eles, não é? Jesus vai apontar as falhas deles. Eu até anotei aqui, porque talvez vocês digam quais seriam as falhas deles, não é? Olha, Jesus os acusa de observarem todos os preceitos da lei, por exemplo, se lavarem antes de comer. Era um bom preceito de higiene, mas eles tomavam isso como pureza espiritual. Mas eles não purificavam o íntimo, a impureza da alma. Eles lavavam por fora. Os copos, lavam os copos, mas não lavam o coração, não é? Jesus também dizia que eles davam o dízimo de tudo, até de uma plantinha, de uma hortelã. Isso eles faziam, mas desprezavam a justiça e o amor de Deus. Que eles podiam dar o dízimo de todas as coisas, como era costume deles, mas não deviam deixar de lado o amor e a justiça de Deus. Jesus fala também que eles gostavam dos primeiros lugares nas sinagogas. Ao respeito todo mundo, esse é doutor da lei, esse é fariseu, esse entende das coisas divinas, não é? Eles gostavam também de serem reconhecidos e saudados nas praças. E Jesus fala, olha, uma vez ele diz assim, que são como sepulcros caiados. Por fora muito limpinho e por dentro está cheio de podridão. Aqui ele usa uma outra imagem, que eles eram como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Quer dizer que as pessoas se relacionavam com ele e não percebiam que eles tinham problemas, que eram impuros espiritualmente, porque eles consideravam um túmulo alguma coisa impura. O cadáver para eles era uma coisa muito impura. E entre os fariseus, os escribas, porque quando Jesus falou assim, os escribas, Jesus falou para os fariseus em geral, mas os escribas, que achavam que eram mais entendidos, disseram: Senhor, falando assim tu também nos ofendes. E Jesus então volta para eles e começa a falar os problemas desses intérpretes da lei. Sobrecarregais os homens com fardos superiores às suas forças. Quer dizer, punham aquelas ordenações que não dava nem para a pessoa cumprir. Mas eles mesmos não cumpriam, não tocavam nem com o dedo naqueles fardos. E vós mesmos edificais os túmulos dos profetas assassinados pelos vossos pais. E com isso, vocês mostram que vocês estão de acordo, que vocês são daqueles que mataram os profetas. Disse Jesus ainda mais, que eles tinham a chave da ciência, do conhecimento. Mas eles não entravam porque não agiam de acordo. Eles conheciam as leis de Deus, mas não agiam de acordo, então não entravam no reino dos céus. E não deixavam entrar os que estavam entrando. As pessoas que queriam acertar e que aceitavam a orientação deles, não conseguiam entrar. Porque não sabiam das coisas, aprendiam com eles e aprendiam errado, não é? Então Jesus tem esse grande sermão em que ele faz
as acusações aos escribas e aos fariseus. Não é acusação para maltratá-los, para expô-los ao julgamento público. É como se fosse um lamento de novo. Ele fala, ai de vós. Ele está preocupado, né? Ele desejaria que não fosse assim. Aqui tem um outro lamento de Jesus sobre Jerusalém, nessa oportunidade. Só que ele agora não está lá no monte, não. Aquele lamento ele fez quando ele estava vendo a cidade lá do monte. Agora não, ele está lá na cidade mesmo. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. O lamento de Jesus não é sobre Jerusalém, porque ele queria ter unido aquele pessoal e aberto um caminho de progresso, de elevação, para a felicidade deles, para não errarem tanto e realizarem boas obras. Qual a consequência? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Não vai mais haver mensageiros do Senhor. Não virão mais novos profetas para esse povo de Jerusalém. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Até que eles progredissem, né, espiritualmente e soubessem reconhecer quando vem um mensageiro do Senhor. Ainda no templo, acontece aquele episódio da oferta da viúva pobre. Lindo, não é? Quanta coisa nós aprendemos nesses últimos dias de Jesus em Jerusalém. O que é que valoriza a nossa dádiva em relação a Deus? É quando nós, porque queremos ajudar, queremos doar, queremos colaborar segundo a lei divina, nós até renunciamos a alguma coisa necessária para ajudar, não é? Quando Jesus saiu do templo, os discípulos chamaram a atenção dele para a grandiosidade da construção. Mestre, olha que pedras e que monumentos! E Jesus diz para eles, vedes tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês já imaginaram o que isso causou? Essa resposta de Jesus àqueles discípulos? Eles são israelitas. Para eles, o templo é a casa de Deus. Foi construída pelo seu povo e é uma obra de arte. E tem pedras formosas, e tem representações, tem coisas lindas lá dentro. É enorme, é grande. O povo sobe o Monte Moriá para ir ao templo do Senhor. Então, quando Jesus diz que aquilo tudo vai ser derrubado, então todo o sentimento religioso do povo, é a sua glória como nação. Eles ficaram muito chocados, muito impactados, não é? E Jesus então vai começar a falar para eles o sermão profético, as coisas que iriam acontecer ainda no futuro. Ele acaba falando não só do futuro para o povo israelita, mas de modo geral da humanidade. Esse sermão profético abrange os sinais precursores do fim dos problemas, o fim do templo de Jerusalém, a vinda do Filho do Homem, gloriosamente, naquilo que se chama o fim do mundo, o fim dos tempos, a época do fim de Jerusalém e exortação à vigilância. Aí dentro ele vai contar a parábola do ladrão noturno, do servo bom e mau, das 10 virgens, a parábola dos talentos e do grande julgamento. Tudo isso por quê? Jesus estava exortando os seus seguidores à vigilância e à perseverança no bem. Tudo isso que ele estava falando, ele estava dizendo, olha, vem problemas, vem dificuldades, vem lutas, mas vocês têm que permanecer firmes na fé, firmes no bom procedimento. Estamos agora na quarta-feira. Jesus de novo anuncia a sua morte, quer dizer que ele já anunciou várias vezes. Não foi novidade, né? Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse aos discípulos,
Sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E havia mesmo um plano para tirar a vida de Jesus. Os principais sacerdotes e os anciãos do povo estavam reunidos lá no palácio do sumo sacerdote Caifás. E eles deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas eles não queriam que fosse na Páscoa, durante a festa, porque haveria muito tumulto entre o povo. Satanás entrou em Judas. O que significa isso? Satanás se traduz por o adversário do bem. Então, um espírito adversário do bem conseguiu influenciar Judas, que era um dos apóstolos do Senhor, Judas Iscariotes. E Judas Iscariotes, sob essa influência má, foi ter com os principais dos sacerdotes e os capitães guardas do templo, que eram guardas israelitas, porque os guardas romanos ficavam lá numa outra localidade olhando, espiando o templo. Mas os próprios sacerdotes tinham os guardas do templo, não é? E então Judas foi lá ter com os principais dos sacerdotes e os capitães guardas do templo e propôs: que me quereis dar e eu vô-lo entregarei. Porque eles não sabiam onde Jesus passava a noite. Eles não sabiam onde era. E durante o dia eles não prendiam Jesus por causa do povo. Mas agora um apóstolo vai oferecer, delatar Jesus, não é? Eles se alegraram com a oferta e propuseram dar-lhe 30 moedas de prata. Judas concordou e desde então buscava uma boa ocasião de lhes entregar Jesus sem tumulto. Agora um outro aspecto, a incredulidade de tanta gente diante de Jesus, do seu trabalho, da sua tarefa, da sua bondade, dos fenômenos que ele realizou, dos sinais que ele dava de estar autorizado espiritualmente, não é? Como é que, embora tivesse Jesus feito tantos sinais na sua presença, eles não acreditaram no Mestre? E João Evangelista explica, era por causa da dureza de seus corações. E ele vai citar o profeta Isaías, que Jesus também cita a certa oportunidade. Esse povo endureceu o seu coração contra mim, fecharam os seus olhos para não ver e taparam os seus ouvidos para não escutar. E por isso não escutaram, não viram, não se modificaram e eu não os pude curar. Existia essa profecia, né? Mas João Evangelista diz também que muitos dentre, até as autoridades, não era só o povo não, mesmo entre as autoridades havia aqueles que acreditavam em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, porque se eles confessassem de público, eles seriam afastados das sinagogas, expulsos, excomungados. Então, o evangelista diz assim, eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Eles reconheciam que Jesus era um mestre espiritual, mas não podiam afirmar, porque senão eles perderiam o seu lugar na comunidade israelita. Aí a gente pode tirar também um exemplo para nós, porque atualmente já não tanto, mas mesmo assim ainda existe preconceito contra os espíritas, não é mesmo? E algumas pessoas às vezes não querem falar que são espíritas por causa dessa incompreensão. Mas nós não podemos nos ocultar tanto assim. É necessário que a gente se afirme no momento certo, que a gente não esconda o nosso modo de pensar, de entender, de cristãos à luz do Espiritismo, não é? Aí eles registram como se fosse um último discurso de Jesus. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, que é Deus. Realmente, Jesus é o mensageiro, é o porta-voz, mas o que ele fala são as leis divinas. Se a gente crê em Jesus é porque a gente está crendo naquela mensagem que é enviada por Deus, não é? Não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Por isso a ninguém julgo. Não era a função dele ficar julgando as pessoas.
Ele veio ao mundo para trazer uma mensagem de salvação, de alerta, de despertamento. Mas ele não era um juiz. O julgamento é de acordo com a lei de Deus. Não competia a ele, não é? Mas quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem seu próprio julgamento nessa palavra. Não aceita. A verdade foi colocada. E a própria pessoa que não aceitou. Então, o fato dela não aceitar aquela verdade que está tão evidente, isso depõe contra ela. Não é que Jesus julga ou condena, mas a própria pessoa, diante da lei de Deus, revelou-se, tomou uma decisão e se colocou diante das consequências do seu entendimento. Eis aí como nós vemos os últimos dias da vida de Jesus. Os acontecimentos vão se precipitar, mas nós notamos a serenidade de Jesus, como ele está ainda ativo, cheio de amor pela humanidade, desejando ainda, naqueles últimos dias, conseguir converter mais pessoas, orientar mais pessoas para o bem. Até o finzinho ele vai estar trabalhando. Até mesmo quando ele estiver crucificado e pedindo, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Certa vez disse Jesus, meu Pai trabalha constantemente e eu também trabalho. E nós notamos que isso que ele afirmou é uma verdade, porque até o último instante ele está ainda em serviço em favor da espiritualidade. Obrigada a todos pela atenção.